Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, conosco, Presidente Luís de Castro. Boss, bem-vindo, bem-vindo. Luís, que a última vez que te recebemos aqui, estavas como civil, estavas nas vestes de civil, eras ativista social, sempre foste, e agora apresentas-te como presidente do partido político, Partido Liberal. Partido Liberal surge como uma alternativa política centro-direita, certo? Explica essas direções, para nós percebermos o que é direita, o que é esquerda, o que é centro-direita e assim sucessivamente. Boa noite, Tiago, boa noite ao vasto auditório. É uma honra muito grande voltar a este palco, que é indubitavelmente um dos maiores palcos a nível do país. Portanto, a primeira vez que cá estive foi enquanto membro da sociedade civil e agora na transição para membro da sociedade política. E como disseste muito bem, acho que assim em forma de sarcasmo, como civil. Sim. E agora estavas de um lado, agora estás do outro lado. Do outro lado. E está a fazer muita confusão às pessoas, portanto ainda bem que estás aqui e obrigado pela presença. Pois, o Partido Liberal surge com um espectro político diferenciado dos existentes na nossa praça. Nós queremos inaugurar uma nova forma de se estar e ser na política, uma nova forma de ser e estar na política. Foi por isso mesmo que no intuito do lançamento deste projeto nós palmilhamos o país para nos fazermos conhecer e sobretudo, para sermos pioneiros naquilo que é o debate entre os espectros políticos, portanto, mormente a esquerda e a direita. Portanto, dissemos que estamos a surgir no areópago político partidário em Angola, como uma força política... Luís, desculpa, só porque se calhar... Pessoal da Regi, da ZAP. Então, assim estás bem? Estou bem. Muito obrigado, desculpa, por favor. Pois, dissemos que estamos a aparecer no areópago político partidário angolano como uma força de centro-direita, portanto, como conservadores, como nacionalistas e não conservadores. Estamos a aparecer ou seja, com esse espectro político diferenciado entre os partidos já existentes. Ok. Imagina, nós temos ideia de que o MPLA nasceu do comunismo. E, portanto, deduzo que naquela altura a UNITA e a FNLA também, a base seja essa. Pois transitaram para outra banda. Aqui, o que nós estamos a falar é de um conservadorismo nacionalista. Exatamente. Portanto, por outras palavras, é resgatar os nossos valores? Bem, eu não sei se o termo é efetivamente resgate dos valores, porque os valores são imutáveis. Okay. O que mudam são as circunstâncias em que se envolvem esses valores. Portanto, os valores são perenes, estão aí, são conhecidos. Nós precisamos fazer apenas de forma diferenciada. Okay. E um dos aspectos importantes sobre o Partido Liberal é mesmo essa. Quando digo fazer política de forma diferenciada, tem que ver precisamente com a dimensão axiológica, a dimensão dos valores que nós queremos introduzir no nosso cenário político. Sabe que pelo facto de Angola ter nascido, a nossa independência foi mal parida. Portanto, Angola nasce sobre o signo do monopartidarismo, fruto da ruptura dos acordos de Alvor, que consagrou de forma unilateral o poder a um e a oposição, o papel de oposição a outros.
Portanto, isso tem levado com que 50 anos após a nossa independência, nós ainda continuamos a assistir o debate no hemiciclo parlamentar muito retrógrado, muito voltado para aquelas políticas partidárias entre os dois grandes partidos libertários. Portanto, nós queremos fazer essa ruptura do ponto de vista do debate e trazer um debate conducente ao desenvolvimento, um debate conducente à paz social. Oh, nice. Que vai um bocado ao encontro do que tu já fazias enquanto indivíduo. Naturalmente, não só enquanto indivíduo, mas também enquanto presidente do projeto cívico e patriótico Jango Cultural, que nessa altura nós lidávamos com as distintas forças políticas do país, no sentido também de levarmos um bocadinho daquilo que é a educação cívica eleitoral, e não só. Nós, enquanto Jango Cultural, formamos muitos defensores de direitos humanos, no sentido de olharmos mesmo para essas questões de querelas entre os partidos libertários. Vede, Tiago, que a nível daquelas províncias onde o conflito armado foi mais acentuado, as intolerâncias políticas são também mais acentuadas. Okay. E é importante fazer um trabalho profundo para ultrapassar essa problemática. Daí que nós também costumamos dizer que, mais do que um partido político, nós estamos a nascer como um amplo movimento cívico. Ok. E agora que falas dessas crises acentuadas em determinadas zonas, eu não posso me esquecer que a primeira vez que tu estiveste aqui, tu falaste de uma situação que tinha a ver com algo dentro da tua casa. Portanto, a tua mãe sendo do MPLA, vocês tinham várias vezes choques precisamente por causa desse paralelismo entre aquilo que tu vivias e aquilo que era suposto ser e não era. Ok, então, olha, é mais uma vez o MPLA a parir mais um partido. Maravilha. Então, vosso trabalho, fantástico. E há bocado falávamos, tu estás a viver em Luanda? Pois. Deixa-me só dizer aqui, portanto, Tiago, eu defendo veementemente que o nosso problema em Angola, mais do que político, é um problema de consciência. Portanto, aquilo que o Aristóteles chama na sua obra o Tratado da Política do Governo Doméstico, os nossos problemas sociais, os nossos problemas de falta de pluralismo de ideia começa neste governo doméstico. Ou seja, o que acontece é que às vezes quando tu tens o pai ou a mãe que professam uma ideologia antagônica à sua, é um estrilho. Há de facto alguma hostilização que começa na própria casa, portanto, que começa, e eu sofri muito isso, portanto, já fui rotulado dentro da minha própria casa ou dentro da casa da minha mãe como que professava uma outra ideologia, como da UNITO, quando ainda era membro da sociedade civil. Sim. Então, eu costumo dizer que o nosso problema, mais do que político, é um problema de consciência. Portanto, esse é o problema mais profundo que nós temos, o problema da consciência. Agora, voltando à questão que me coloca, sim, eu tenho, nesta altura, o domicílio legal em Luanda, porquanto a lei dos partidos políticos, a lei 22/10, de 3 de dezembro, ela exige que a sede dos partidos políticos sejam na capital do país para efeito de recebimento de documentos e outros. Foi por isso que nós não só estabelecemos a sede do partido em Luanda, mas eu também estabeleci o domicílio legal em Luanda. Ok, eu pergunto-te isso, primeiro porque informaste, mas eu acho estranho, quer dizer, não, é segundo a lei, porque eu estou aqui a tentar conceber se um angolano noutra província não pode primeiro abrir o partido e depois estar lá, ou seja, é obrigatório que a sede seja sempre, peço desculpas, Regi, vejam só se o microfone do Luís está em dia, porque eu sinto que, só favor.
Porque assim, de repente, quase que tu és obrigado a estar em Luanda para para a coisa poder andar. Ou seja, se falas em, por exemplo, notificação da justiça, isso quer dizer que se calhar a justiça não garante que se calhar a comunicação chega a outro. Uou, isso é péssimo. Pois, porque é uma exigência que decorre da lei dos partidos políticos e nós não temos representações do Tribunal Constitucional noutras províncias. Ok, é um problema de justiça. É a nossa justiça que provavelmente está limitada, né? Pois. Se calhar ainda não tiramos os hotéis suficientes ao São Vicente, né? Quem está no AMBO está a contar contigo. Mas, ou seja, quem está no AMBO e que te conhece está a contar contigo. Mas da mesma forma, tu achas que por ter saído do AMBO as pessoas sentem que tu já estás... Que vai um bocado ao encontro da conversa que nós estávamos até há bocado, que é, rapidamente, as pessoas, por causa da consciência, rapidamente as pessoas associam que o novo partido vem para destabilizar mais do que para ajudar. Mas isso é já a nossa realidade. No entanto, tu ganhaste peso no AMBO com os teus trabalhos. E, portanto, claramente tu tens pessoas no AMBO que estão a contar contigo. Mas também haverá pessoas no AMBO que, por teres vindo para Luanda, por estares metido oficialmente na política, sentes que perdeste alguma confiança de determinadas pessoas por causa desse move? Não acredito que tenha perdido. Aliás, tenho estado a receber muito apoio, pessoas não só do AMBO, mas de toda a extensão territorial do país. Aliás, a lei dos partidos políticos exige que o partido esteja representado em todos os países, mesmo em todas as províncias. 21 agora, né? Exatamente, na altura em que nós fizemos a recolha da assinatura eram ainda 18. Jesus. Pois, em todas as províncias, e mesmo a recolha de assinaturas tem que ser feita em todas as províncias. Aqui que respeitar o princípio da representatividade, ou seja, tem de ser recolhida 150 assinaturas por província. Portanto, naturalmente, há aquelas províncias onde recolhe-se mais assinaturas para atingir aquele que é o percentual exigível pela lei, que são 7.500 assinaturas. Ok. Voltando à questão que me coloca, não acredito que tenha perdido esse apoio. Aliás, temos estado a receber muitas notificações de base Hercúleo e naturalmente que vamos crescer mais. Agora, em relação a essa questão do ceticismo, como eu disse antes de entrarmos no ar, eu vejo com muito fair play essa questão e acredito que há legitimidade para que as pessoas tenham esse ceticismo. Porquanto, se fizermos um bocadinho de história e olharmos para o retrovisor, notar que alguns partidos que foram surgindo à boca das urnas nas últimas eleições de 2022 e não só não corresponderam às expectativas. Entretanto, nós conhecemos o sentir, conhecemos o pulsar das nossas populações, conhecemos Angola de leis a leis, sabemos onde é que estamos a nos meter, conhecemos a sociologia política do país e temos a certeza daquilo que nós vamos fazer. Portanto, reitero, não faço fair plays a quem tenha, não faço linhas vermelhas a quem tenha uma ideia antagônica à nossa. Aliás, eu sou das pessoas que costuma dizer, quando pensar diferente é o ponto de união, ninguém mais ganha senão a nação. Portanto, recebo muito bem essas críticas ou essa narrativa de que o surgimento de novos partidos fomenta a dispersão de votos. Mas eu posso fazer aqui uma questão retórica ao Tiago. A quem importa essa narrativa? Portanto, fica claro, não precisa.
não precisa o Tiago responder, né? A quem importa essa narrativa de que o surgimento de novos partidos fomenta a dispersão de votos. Mas olhando aqui também para as últimas eleições, nós tivemos 55% de abstenções. Portanto, há um número que vocês podem procurar. Pois, há um número muito elevado de densidade de população votante que nós podemos pescar os olhos. Aliás, a política é como bicicleta, né? A bicicleta, quem não pedala cai. Em política, quem não mobiliza não consegue ter militantes. Então, eu acho que é falacioso esse discurso, embora eu respeite quem assim se pronuncia. Portanto, nós vamos fazer o nosso trabalho e, tal como disse, a partir do próximo sábado, portanto, depois da manhã, nós vamos começar a mostrar as nossas populações qual é para o que vieram. Para o que viemos, Nice. Exatamente. Sabes-me precisar a idade média? Porque da forma como falas, parece-me que são muito jovens. O que é uma lufada de ar fresco. A maior parte das vezes que nós vemos um partido a ser aprovado é sempre uma 10 do tempo de Zé Eduardo. E tu também és tempo de Zé Eduardo. Mas sabes mais ou menos a média, por exemplo, a pessoa mais nova e a pessoa mais velha do Partido Liberal? Só para nós percebermos a nível de pensamento o que é que há por lá? Acredito que a pessoa mais velha nesta altura do Partido Liberal deve ter 43 anos e a mais nova 18 anos. Portanto, Uau. Nós estamos a falar de uma hierarquia muito jovem, ou seja, de pessoas muito jovens, desde a hierarquia à base. Portanto, estamos a falar uma média de 43 anos. Boa. Olha, antes de tu chegares, veio um senhor para ver se a sala estava em dia e todos vamos. E eu achei estranho, porque eu só tive uma pessoa assim parecida 2 vezes aqui. Foi com o governador Manuel Homem, ex-governador Manuel Homem, não, 3, com o Adalberto da Costa Júnior e com o Abel Chivuco antes do Prajar ser legalizado. O governador, eu deduzo que aquilo sai do meu bolso, porque ele é funcionário público, eu que estou a pagar. O Adalberto é da oposição, deduzo também que seja do meu bolso. E o Abel deve ser do bolso dele, do meu não é, de certeza. Quem é que paga, neste momento que foi, portanto, já foi legalizado, já tem valores que já estás ou como é que isso funciona neste momento? Até mesmo para as pessoas que estão a tentar abrir partidos, perceberem como é que funciona a nível de gestão. Bem, nós defendemos que os partidos políticos não devam ser estruturas que tragam mais encargos ao Estado. Portanto, Ok. Partindo deste princípio, nós queremos emagrecer ainda mais aquilo que faz parte do nosso ideário político e emagrecer ainda mais aquilo que os partidos políticos recebem do Orçamento Geral do Estado. Ok. Ou seja, tu estás a querer dizer que os 4 milhões que mamaram em 2022, tu queres que seja ainda menos? Pois. Estou contigo, eu por mim nem ganhavam nada, mas estou contigo. Vamos, começa, avança. Entretanto, sobre a questão que me coloca, nós, o Partido Liberal é composto por jovens, quase todos eles funcionários públicos. Nesse momento, o partido vive daquilo que é o valor dos seus próprios membros, Ok. desde a comissão instaladora, a recolha de assinaturas, aquela logística toda que não é uma coisa ínfima, para a recolha de assinaturas é tudo interno dos membros. Nice, isso é ótimo. Continuem assim, depois quando forem governo também continuem a tirar do vosso bolso, gosto disso. Então, no caso concreto, só vocês começam a receber alguma coisa do Estado na altura das eleições ou depois de fazeres o Congresso? Bem, eu acho que os partidos políticos só recebem alguma coisa na altura das eleições e depois recebem os partidos políticos com assentos parlamentares. Outra coisa, recebem já na altura trimestralmente um valor do Orçamento Geral do Estado. Ok, boa. Estamos nós os dois, portanto, da nossa geração, nós estamos no segundo presidente.
vimos o que aconteceu com o presidente, com o primeiro, e no caso concreto do segundo, houve um discurso no sentido de que os filhos dele nunca teriam acesso a grandes cargos. Como o peixe morre pela boca, semana passada, uma filha do presidente foi nomeada para altos cargos. Eu não vou te obrigar a dizer que não vais pôr teus filhos no governo. Não, nada disso. A minha questão é, podemos aqui considerar nepotismo? E se fosses tu presidente, como farias? Bem, todos nós ficamos deleitados no introito da governação do presidente João Lourenço com os seus discursos orientadores. Parecia alguém que estava, de facto, a trazer uma outra lufada de ar fresco para o país, alguém que tinha, de facto, objetivos nobres para com o país, e tudo isso fez com que nós, angolanos, tivéssemos alguma esperança e depositássemos o nosso voto de confiança ao presidente João Lourenço. Entretanto, com o andar da carruagem, notamos que entre o fazer e o falar há uma distância considerável. Portanto, o presidente João Lourenço exonera Isabel dos Santos, o presidente João Lourenço exonera Zeno dos Santos, que haviam sido nomeados pelo seu antecessor. Portanto, depois de algum tempo, vemos o mesmo presidente João Lourenço que discordava com a forma como Isabel dos Santos e Zenos foram nomear também a sua filha. Portanto, a questão que se coloca aqui, há quem diga que ela é quadro da Bodiva, e está aí há muito tempo, e a questão que se coloca é se não há gente mais competente que ela na Bodiva. Portanto, é essa a questão que se coloca. Eu, na qualidade de presidente, ou seja, no lugar do presidente João Lourenço, eu nem sequer tomaria essa atitude de nomear um filho meu, olhando também para aquilo que o retrovisor e a forma como eles retiram Isabel dos Santos e Zeno. Portanto, o presidente João Lourenço tem estado a cometer os mesmos erros que cometeu o seu antecessor, tanto do ponto de vista da nomeação de filhos, como do ponto de vista do tão propalado combate à corrupção. Nós vemos hoje, por exemplo, um combate à corrupção à raia miúda, mas não há um combate à corrupção, por exemplo, a figuras de proa dos ministérios, e há aqui denúncias muito sérias. Eu li há dias uma denúncia do jornalista Rafael Marques de Moraes, falava do ministro de Estado da Coordenação Econômica, que terá se locupletado com o valor do Museu da Moeda. Portanto, do que eu saiba, até o presente momento, não há nenhum processo que pesa sobre o ministro de Estado da Coordenação Econômica. Como essa, há muitos outros exemplos. Aquelas pessoas que palmilham o país como eu, têm estado a notar, por exemplo, que há um valor que supostamente os marimbondos tinham tirado do país, que é o valor que depois retorna para o país, o valor do fundo soberano retorna para o país, que é o valor que foi incrementado para o PIM. Entretanto, os caranguejos locupletaram-se desse valor. Quem palmilha o país anda por aí e vê que há muitas obras do PIM inacabadas. Portanto, não pesa sobre esses administradores algum processo que seja público. Então, o presidente João Lourenço tem estado a cometer os mesmos erros que o seu antecessor cometeu. E que em princípio não serão os teus, porque tu não és do MPLA. Porque se nós fizermos uma análise, poderá haver uma razão para isso, que é o modus operandi daquele partido, que sempre foi muito nessa linha. Partindo do princípio que tu sempre tiveste avesso a isso, sempre foste contra e sempre criticaste, há vídeos, se fosse do MPLA não ia haver esse mamo, sempre a me fatigarem, poças. Como eu estava a dizer, tu tens vídeos,
tu tens vídeos em que tu estás, e agora que falaste do PIM, eu lembro-me que acho que foi uma das ações enquanto ativista que mais me chamou a atenção, que tu invariavelmente pegavas em ti de manhã ao sábado e ligavas à câmara do telefone, vou passear, e ias controlar as obras do PIM e aquilo que era suposto acontecer e não acontecia. Continuas a fazer essa linha? Paraste porque agora és político, ou continua a fazer esse trabalho porque lá está, és político mas não estás no poder? Bem, a nossa responsabilidade social e política é ainda mais acrescida agora, né? Agora nós temos a responsabilidade de fiscalizar ainda mais as ações do Executivo. Nós estamos nesse momento a fazer um estudo aturado, por exemplo, daquele que são os valores, o orçamento mensal dos municípios. Não sei se o Tiago e a audiência sabem, os municípios têm um orçamento mensal de 28 milhões de kwanzas. Ok. 28 milhões de kwanzas. Peraí. Um município. Calma, é porque eu acho que 28 milhões de kwanzas é tipo 28 mil dólares? Mais ou menos? Sim. Câmbio para um município? Os municípios têm um orçamento de 28 milhões de kwanzas, dos quais 3 para o combate 3 para a merenda escolar e 25 para o combate à fome e à pobreza. E nós é consabido aqui que Angola é dos países que produz mais pobres. Então nós estamos a fazer um estudo aturado para ver como é que os administradores municipais dão um tratamento a esse valor. Embora eu defenda também que aqui que esse valor tem de ser ajustado. Ou seja, por exemplo, um município como o Mungo, na província do Ambo, que do ponto de vista da densidade populacional está muito abaixo de Viana, não pode receber o mesmo valor, por exemplo, que recebe Viana, que até deve ter, tem mais muito população mais do que algumas províncias que foram criadas agora do ponto de vista da nova divisão política administrativa. Então nós temos estado a fazer esse estudo, que vamos apresentá-lo nos próximos dias. Temos estado a fazer também um estudo aturado sobre as obras do PIM, que muitas delas estão inacabadas e nem precisa sair do espaço periurbano para se dar conta de muitas obras inacabadas. Portanto, o nosso trabalho é ainda maior nessa altura, porque temos que articular melhor os problemas sociais e que nós os conhecemos muito bem. Antes de nós começarmos a gravar, eu perguntava-te, portanto, o Congresso, que é quando marcará o Partido Liberal, acontece em novembro. E eu perguntava-te se tu, portanto, deduzo que te vais candidatar, mas tens noção que podes perder. Bem, estás preparado? O partido político não é dos seus fundadores, o partido político é da sociedade, é dos seus membros. Agora, o Congresso, nós definimos timings, o Congresso há de acontecer em novembro. O que nós estamos a fazer nessa altura é nomear os nossos coordenadores provinciais para que eles possam começar com o trabalho, criar base a nível das 21 províncias, para que em outubro sejam realizados fóruns provinciais para eleger os secretários provinciais e eleger entre pares os congressistas que vão eleger em novembro o corpo diretivo do partido. Portanto, não seria bom, como defensores dos princípios democráticos, que nós não tivéssemos eleições para encontrarmos o corpo diretivo do partido. Então tem de haver eleições, e uma das quais será para eleger a figura de proa do partido. Maravilha. Só perdeste. Não, porque é o cenário de preparar. Às vezes é isso, um hospital não tem só médicos, às vezes preparaste todos mamos e outra pessoa é que vai te dirigir, porque eu deduzo que mesmo que percas, não vais sair do partido.
Sou membro fundador. Porque, exatamente. Pô, não, porque aqui no MPLA tiraram os membros. É mentira, é verdade, mas é mentira. Luís, mal eu... Epá, é coincidência, mas normalmente, invariavelmente, quando nós partilhamos, portanto, os nossos convidados, dependendo dos convidados, nós começamos a receber sempre boa de informação. E nem foi cedo, nem foi tarde, eu recebi uma informação de que tu namoras com alguém do MPLA, direto. E isso, dentro daquela conversa que estávamos até bocado, aumentou mais o burburinho das pessoas relativamente ao que vens. É um problema. Bem, eu acho que se eu me tivesse apaixonado por uma jovem do MPLA ou da UNIT, eu não teria problema nenhum de namorar essa jovem do MPLA. Entretanto, a minha mulher é juíza e, como tal, não está ligada a nenhum partido político. Ok. Tanto a jovem em causa já veio em esta pública, fez uma nota de repúdio e disse que não tinha nada a ver comigo. Portanto, Tiago, eu estou preparado do ponto de vista de inteligência emocional, tenho robustez para aguentar ataques maiores do que os ataques das últimas 24 horas. E eu tinha ciência de que haviam de acontecer esse tipo de ataques. Só que eu esperava que investigassem um pouco mais, que não trouxessem à baila informações falaciosas. Portanto, eu não tenho nada a ver com a jovem, mas reitero o antedito, não teria problema nenhum de namorar alguém ligado a um partido político diferente do nosso. Aliás, vê uma coisa, o Dr. Abel Vucu tem uma irmã que é deputada do MPLA. Ok. A filha do primeiro presidente da República, Agostinho Neto, casou com o sobrinho do Dr. Jonas Savimbi. Portanto, não vejo aqui problema nenhum de me relacionar com alguém ligado a um outro partido político. Aliás, nós olhamos os partidos políticos diferentes ao nosso como adversários políticos e não inimigos. Portanto, nós não somos inimigos, somos adversários políticos. E esse problema de consciência que nós temos é aí onde nasce mesmo a questão de nós olharmos para a dimensão axiológica da política, a dimensão dos valores. Portanto, os políticos, entre eles, convivem, estão na Assembleia Nacional, estão no Conselho da República. Exatamente. E estão em outros seios, mas por detrás passam mensagens para que a sociedade civil não tenha essa convivência com os políticos. Okay. Portanto, é importante aqui terminar com essa narrativa. E eu costumo dizer que mais do que criticamos as pessoas, nós temos que criticar ideias. Qualquer um de nós, na sua existência, é multidimensional. Tem a dimensão política, mas também tem a dimensão família. E nós temos que respeitar isso, temos que nos olhar todos como angolanos e não nos olhar como inimigos. Portanto, essa consciência que nasce com a ruptura do acordo de Alvor, que fez os dois grandes partidos libertários inimigos e que depois querem transmiti-la a outros, nós temos que acabar com isso. Portanto, para responder à sua questão, mais uma vez, não tenho nada a ver com a jovem. Aliás, quero aqui mandar um grande abraço a ela e mandar um grande abraço à minha mulher, já que estamos no mês dos afetos. Sim. No mês dos afetos, mandar um grande abraço à minha mulher. Boa. Não achas... Eu senti isso. Eu senti que, a ser verdade, Dredd, eu acho que o amor não tem idade. Quanto mais partido... A ser verdade, mas mais que isso, eu até curti da ideia. Eu não sabia que tu eras casado, não, mas eu curti da ideia, porque na minha cabeça eu penso assim, porra, MPLA já nos fode tanto. Assim mesmo um gajo não pode também só... O quê? Vou explicar porquê. A minha mãe era do MPLA. Graças a Deus eu já tenho juízo, mas ela era do MPLA.
O meu pai sempre foi um jornalista crítico a esse sistema. Então, em algum momento eu nasci. Na minha cabeça, porque eu não gosto da ideia do meu pai comer a minha mãe, meu pai comeu o MPLA. E ele saiu. Porque em vez de sair outro MPLA, saiu um gato que também não gosta daquela porcaria. Portanto, comemos 2 vezes já. Portanto, isso para dizer que eu até estaria solidário ao pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior para ingressar na lista de deputados da UNITA, num lugar claramente elegível. Daí que as pessoas conhecem qual é o nosso trabalho, e isso, o facto de nós termos entrado para a vida política ativa, deixa muita gente amuada. É um perigo. Deixa muita gente amuada, porque conhecem o nosso potencial e, sobretudo, porque estamos a congregar na nossa força política muitos jovens, muitos intelectuais que hão de trazer um diferencial à política. E isso, como disse, deixa amuado muito boa gente. Daí esses ataques que eu desvalorizo, tanto não trouxeram efeito nenhum negativo. Aliás, está a ter efeito... Chama a atenção? Está a ter efeito boomerang. Portanto, estão a fazer uma assessoria grata, estão a divulgar a bandeira e o presidente da coordenação, tanto sem valor nenhum, e eu até agradeço. Se eu conhecesse as pessoas que fizeram isso, mas algumas pessoas nos têm dito de onde terá vindo o ataque. Entretanto, eu prefiro nem sequer me imiscuir nisso, nem sequer apontar dedos de forma leviana a quem quer que seja, porque não nos deixou chateados. Muito pelo contrário, estamos muito satisfeitos e agradecidos pelo trabalho que eles fizeram por nós. Até o trabalho mal feito estão a vos agradecer. Há bocado disseste que boa parte dos membros do Partido Liberal são funcionários públicos. Mas não são assumidos, né? Porque senão não tinham... Como é que isso... Porque nós, a informação, a experiência que nós temos é que os funcionários públicos quase que são propriedade do governo. Inclusivamente, entende-se que quando há um comício, há muitos funcionários públicos que são obrigados a ir. E tu dizes que no Partido Liberal há muitos funcionários públicos. Assim que se tu marcas um comício no mesmo dia com o MPLA, como é que fica? O nível de patriotismo desses jovens é muito elevado, porque muitos deles estão a prescindir o funcionalismo público. Portanto, nós temos um exemplo aqui na sala, que é o Edu Rocha, que faz parte da Comissão Eleitoral no Curoca e que já colocou o seu lugar à disposição. Portanto, um outro exemplo sou eu, que sou inspetor de educação e que também já coloquei o meu lugar à disposição para fazermos política ativa. Então, o nosso nível de patriotismo é elevadíssimo. E cada vez que tu me justificas com algo que é by the book, eu imagino os outros niggas a baterem na cabeça. Porque não dá para te apanhar, formalmente não dá para te apanhar, tá tipo, direito a subir, está a vir. E é um pânico. Isso por quê? Porque eu não tem a ver com... Só para teres o exemplo, ainda enquanto comissão instaladora, quando ainda estávamos na fase de recolha de assinaturas, fui convidado para um programa na Rádio Essencial, mas como por exiguidade de tempo, delegamos o Edu para ir à rádio, e depois do programa o Edu levou com um processo disciplinar no serviço e foi exonerado. Portanto, foi exonerado do seu cargo e ficou como funcionário normal. Daí ele ter já colocado o pedido de dispensa para trabalhar para o partido de forma integral. Porra, vou sim senhora. Tu estás-me a dizer que o Edu foi um programa de rádio, não disse nada ilegal, porque senão era processado, mas em algum momento a hierarquia dele não gostou de uma opinião e lhe suspendeu. Pois, foi exonerado. Olha, tiveste sorte, há uma dessas são exonerados e nem sabem.
eu acho que é o contrassenso. Como é que nós estamos aqui, mas ainda estamos aqui? Como é que estás a perceber? Ok, ok. Objetivos concretos para 2027. Portanto, tu és partido muito antes da pré-campanha, portanto, tu já és partido 2025, tens 2 anos. Quais são os planos para 2027? Bem, nós temos noção da nossa pequenez, temos ciência que estamos a nascer no meio de dois tubarões, mormente a UNITA e o MPLA, e que por via disso o nosso trabalho é ainda maior. Portanto, esses partidos estão enraizados pelo país, embora haja um descontentamento muito grande pelos partidos libertários, portanto, mas o nosso trabalho é ainda maior. O nosso objetivo até 2022, 27 é estar na casa das leis, portanto a governação, a ação governativa está na casa das leis e é ali onde nós podemos influenciar mais as políticas públicas. Então, para 2027, o objetivo é estar... o nosso objetivo é estar na casa das leis. Até 2032, o nosso objetivo é ser governo e os outros serem parte do governo. Já estás em 2032, não entenderam nada, já passaste. Ou seja, tu até pões a hipótese de, sendo governo, fazeres a conciliação que nunca foi feita? Claramente. Esse é indubitavelmente o caminho a ser trilhado. Uau, porque em condições normais e principalmente por causa da franja da sociedade que tu tens, tu podias facilmente dizer que o futuro somos nós, só. Mas estás aberto para agregar pessoas que não pensam da mesma forma, mas que têm mérito para fazer pelo país. Isso Tiago, Angola, se quiser guindar-se no concerto das nações modernas, terá de conciliar-se com a sua própria história, e conciliar-se com a sua própria história nós não podemos deixar por trás os nossos mais velhos, portanto claro. Temos que caminhar todos. E caminhar todos, temos que introduzir todos no nosso governo. Ok. Luís, diz-me a nível de política externa. Eu não sei se tu estás agradado com o que nós temos agora, atualmente, mas eu gostaria de perceber que tipo de ideias tens para Angola a nível de posicionamento externo. Nós estamos a ver agora o que está a acontecer em Moçambique. Temos agora a situação do Ruanda com o Congo, depois temos todos os ex-colonos que vêm para aqui, tiram sempre um cochito. Como é que tu vês quer essa relação e depois quer a nossa posição para o mundo? Bem, nós acompanhamos com muita tristeza a situação de Moçambique, mas eu sempre advoguei que tinha de chegar uma altura em que o Mondlane tinha que fazer acordos robustos, que é para a luta fazer sentido. A luta fazer sentido, porque senão seria uma luta, um jogo de soma zero, onde quem ganha tudo e quem perde tudo. Portanto, depois de todas aquelas mortes que aconteceram em Moçambique, deviam existir acordos robustos que beneficiassem o povo. Claro. Infelizmente não houve isso a nível de Moçambique. Entretanto, a luta do Mondlane foi uma luta boa e que terá efeito em outros países da África. Infelizmente, o nosso declínio civilizacional é muito grande. Nós, como disse ontem numa entrevista na Rádio Eclésia, eu desde os 5 anos que costumo ouvir que a nossa democracia ainda é miúda, e até hoje estou com 38 anos e ela continua miúda. Ela continua miúda. Ok. As coisas que vão acontecendo, portanto, hoje, por exemplo, o presidente foi assumir a presidência da União Africana. Há cerca de 2-3 semanas eu li que o presidente do Ruanda disse que já não queria o nosso presidente como mediador. O Congo é aqui ao lado, nós temos muita ligação com o Congo, Que tipo de Angola é que nós precisamos de ter?
para poder estar, porque nós estamos num sítio chave. Portanto, que tipo de Angola é que nós precisamos de ter para poder, não digo suportar, mas para poder estabilizar, se nós queremos ser moderadores, para poder estabilizar a região? Vê uma coisa, nós não conseguimos nem ultrapassar os nossos problemas internos a nível do país. Portanto, nós temos um clima político em que o presidente do maior partido da oposição e o presidente da República, que é também presidente do partido que sustenta o governo, não dialogam. Portanto, não há espaço para diálogo entre os dois. Ok. Portanto, isso de per si nos dita que tipo de mediação é que nós temos para a questão da RDC e do Ruanda. Portanto, eu não acredito muito que essa mediação tenha pernas para andar. Aliás, eu li, não sei se há alguma veracidade nisso, que Kagame não queria a intermediação do presidente João Lourenço. Exatamente. Portanto, acho que diz alguma coisa tudo isso. É puxado. Educação, saúde, para mim são prioridade, para o governo não. Como é que é para ti? Como é que nós chegamos a essa mudança de consciência, se não com saúde mental e com educação robusta? Nós vivemos num país de pirâmide invertida. Exato, sim, de pirâmide invertida. E aquilo que se investe na educação e na saúde é muito paliativo. Eu fui inspetor de educação até a semana passada, a altura que pedi já a minha dispensa também para tempo indeterminado, e conheço efetivamente qual é a realidade da nossa educação. Tiago, tu não precisas sair do espaço periurbano para encontrar petizes a estudarem debaixo da árvore. E muitas vezes até nem sequer um quadro tem lá uma janela, não sei onde é que encontram e adaptam aí. Portanto, nós temos problemas muito sérios do ponto de vista da educação. Do ponto de vista da saúde, eu acho que a questão da cólera veio destapar um problema muito sério de saúde que nós temos. Por exemplo, um país minimamente organizado não tem problema de cólera. A questão da cólera é higiene, né? É saneamento básico. Portanto, e todos nós aqui o pessoal que está na sala recebe todos os dias mensagens do governo a dizer que devem para lavar as mãos. O problema não é lavar as mãos só, é o problema de saneamento básico, e nos obrigam a beber água com lixívia. Eu acho que Angola é o único país do mundo que onde ainda estamos... que nós ainda estamos nesse nível. Portanto, temos problemas muito sérios, e é o país que se orgulha de fazer cirurgias robóticas, né? É o país, e nós temos um presidente da República que orgulha de construir infraestruturas imponentes do ponto de vista hospitalar, né? Diz que temos muitas infraestruturas, mas o problema está na saúde nas comunidades. Por exemplo, quem tem um paludismo lá no bairro dele não tem um posto médico, tem que ocorrer ao Zacote Menezes, tem que ir, portanto, às comunidades. Sim. Nós, em novembro, fomos apoiar uma jovem que saiu do Quando Cubango e teve num bairro prestes a morrer, porque precisava apenas de 2.000 kwanzas para fazer uma análise. Não tinha os 2.000 kwanzas, e nós recebemos essa informação de alguém ligado à nossa sede nacional e fomos lá até. Portanto, nós temos problemas muito sérios de saúde. Ok, e como é que, sendo governo, que tipo de ideias, que tipo de programas vocês têm para inverter esse quadro? Principalmente saúde e educação. Porque eu acredito que, tendo esses dois, mais ou menos, depois tudo o resto vai-se... Que ideias é que vocês têm para alterar esse quadro? Até porque tu és fruto disso. Tu estudaste aqui, os hospitais que portanto, tu também viveste isso e tu não queres isso para o futuro.
como é que nós vamos conseguir? Bem, nós temos que apostar mais do que construir hospitais robustos, como os que se têm construído a nível do país. Nós temos que construir infraestruturas a nível das comunas, a nível dos municípios. Por exemplo, não é crível que, por exemplo, para um ferimento do primeiro grau, o indivíduo tem que ir, por exemplo, para um Maria Pia ou para... Sim. Quando não encontra respaldo a nível do próprio da sua localidade, do seu bairro, do seu município. Então tem de haver um investimento colossal a nível local. Sim, a nível das próprias comunas, dos municípios, dos bairros, para melhorarmos o nosso sistema de saúde. Depois a questão da humanização também da nossa própria saúde. Nós vamos a algum posto médico ou a um hospital e encontramos os funcionários com telemóvel e às vezes com muitos pacientes na urgência à espera. Então... Ok. Tu deduzo que sejas a favor das autarquias. Claramente. Aqui tu és a favor das autarquias porque tu és a favor da autonomia local. E tu acreditas que com autarquias, isto que tu dizes poderia se verificar, portanto, havendo autarquias, as pessoas teriam maior autonomia nas suas localidades e, por consequência, não teriam necessidade de ir aos hospitais centrais, às escolas principais. Como é que... Absolutamente, mas nós temos que ver aqui também a questão das fontes de sustentabilidade dos próprios municípios. Okay. Portanto, há municípios que não arrecadam quase nada. Por exemplo, um município como Mungo, na província do Ambo, deve arrecadar 700 ou 800 mil kwanzas por mês. Portanto, não arrecada muita coisa. E se o autarca for ligado a um partido político na oposição e depois tem de esperar a dotação orçamental de alguém ligado ao partido que sustenta o governo, aí começa o problema. Ok, calma, desculpa lá. É como nós não temos autarquias, aí entra mesmo numa parada que temos que visualizar. Portanto, havendo autarquias locais, na teoria, aquilo que tu pretendes fazer já vai acontecer naturalmente, que é a governação de todos, porque nem todos, não vai ser um partido que vai ganhar em todas as localidades, né? Mas o que tu estás-me a dizer a seguir é que é possível que eu sou governo, tu és oposição, tu estás no município, por força disso a massa chega-te mais tarde. Se o governo sou eu e se eu te pagar mais tarde e tu não fizeres o teu trabalho, não sou eu que sou responsabilizado no final, não sou eu que sou o incompetente. Claramente, Okay. E é por isso que nós temos que rever seriamente a questão da sustentabilidade das próprias autarquias. Se nós não olharmos para isso com alguma responsabilidade, nós depois vamos culpabilizar outras pessoas. Portanto, é preciso olhar para isso com alguma responsabilidade. Ok. Mais duas questões. Com a cólera, não era suposto, porque isso nesta altura do campeonato eu acho que já não é aceitável, mas nós aceitamos. Não era suposto, pelo menos, a ministra pôr o lugar à disposição. Quando é que é suposto um ministro pôr o lugar à disposição? Porque aqui acontece bem de mamos, mas nunca ninguém põe o lugar à disposição. Quando é que é suposto alguém pôr, ter vergonha? Não sei. Não, pois, devia haver responsabilização política à própria ministra, mas infelizmente nós não temos isso em Angola. E aqui chamo a colação a ética republicana. Nós vimos em Portugal um primeiro-ministro, António Costa, que pesavam sobre o seu diretor de gabinete suspeitas e ele pôs o cargo à disposição. E, aliás, quando fez o seu discurso de retirada, ele disse uma coisa muito importante. Ele diz que o cargo de primeiro-ministro não é compatível com suspensões. Nós, em Angola, infelizmente, os nossos ministros, pesa sobre eles inúmeras suspeitas. Infelizmente, não há
não há, ninguém põe o cargo à disposição. Mas também há aqui uma condescendência do próprio titular do Poder Executivo, que há 2 pesos e 2 medidas. Para uns, o Presidente da República exige para que ponham o cargo a lugar, o cargo à disposição, como fê-lo com a doutora Isaugina Gamboa, do Tribunal de Contas. Tanto para outros não. Eu acho que por hoje a corrupção migrou, assim, o exacerbar do executivo para o judicial. Portanto, nós assistimos muitas denúncias, por exemplo, sobre o Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo. Entretanto, o Presidente da República não tem a mesma medida que teve com a Isaugina Gamboa no Tribunal de Contas. Portanto, há aqui um problema muito sério de impunidade também no país. Por exemplo, nós assistimos o caso AGT, onde devia existir alguma, embora há quem diga que vem com a velha ladainha de que cada... A tentar separar as coisas. Sim, separar as coisas, portanto, cada cabeça com a sua sentença. Entretanto, está aí o topo nunca se pronuncia e não há responsabilização do ponto de vista político. Portanto, nós em Angola vimos apenas eu acho que foi apenas o comandante Panda que conseguiu pôr o cargo à disposição quando terá acontecido aquele acidente com ele. Agora fazes lembrar outra coisa, que é porque no caso da AGT é um pânico. Mas eu acho, isso por causa de uma coisa que eu postei há 2 dias ou 1 dia, eu acho que mais grave é todos os anos o salário atrasa. Há pouco tempo, ou seja, eu postei uma imagem do que o salário ia atrasar, que aparentemente não é de hoje. E alguém ligou-me: pô, Tiago, como é essa imagem? Não é de agora. E eu perguntei: mas o teu salário já caiu? Porque há pessoas, funcionários públicos, que o salário não caiu. Então, eu não tenho culpa se a piada é intemporal. Mas há ações que acontecem aqui constantemente que não há uma responsabilização. E a pergunta que eu tenho de fazer é: como é que, se eu atraso o salário, há pessoas que, por exemplo, não recebem. Há famílias destruídas. Há situações que podem acontecer porque eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, eu fiz o meu trabalho. Eu não tenho dinheiro porque tu não me pagaste. Como é que tu, que não me pagaste, aqui as famílias todas já pagaram, mas tu que não pagaste, está sempre tudo bem. Como é que tu vais mudar isso? Porque agora são os teus niggas também. Vocês os teus niggas têm que dizer para o I, vais mesmo, caíste. Como é que tu vais mudar essa? Porque é mentalidade. Como é que nós mudamos mentalidade? Reitero aqui, vou repristinar o meu raciocínio em relação à questão da consciência, porque nós temos problemas muito sérios de consciência e o indivíduo tem que ter noção de fazer a separação entre a res pública, a coisa pública, e a coisa privada. Portanto, e infelizmente eu fico muito amuado quando ouço, Tiago, que são jovens, por exemplo, que locupletam-se com a coisa pública. Não me lembres, são meus amigos. Dredd, estão a apanhar os meus amigos. Assim me lembraste já, os que entraram. Eu depois disso comecei a ligar para todos os meus amigos. Quem não me atendeu, entrou. mas Dredd, eu percebo o que estás a dizer, principalmente por causa da tua trajetória. Portanto, não é suposto. E quando acontece, dói de outra forma. Eu compreendo, por favor. Porque nós temos estado a fazer um discurso de transição geracional e quando se faz esse discurso de transição geracional e depois ver a forma como os jovens que são nomeados para o executivo ou que são nomeados na administração geral tributária e outros têm esse tipo de comportamento, depois nós conseguimos potenciar os mais velhos com pedra de arremesso. Os jovens não estão preparados, o que não é verdade.
Não é verdade. Se calhar eles têm o exemplo da árvore deles partidária. Portanto, é um exemplo do mesmo partido, mas que não deve ser transportado para todos. Não somos todos iguais. Pois. Não somos todos iguais. Agora convido-te a fazer um exercício que é: tu, para chegares à AGT e a grandes cargos, não és do Partido Liberal, não és da UNITA e também não és da FENELA. Não sei se a FENELA ainda existe. Existe. Não estou a brincar, é só porque não devia existir. Não és. Então isso quer dizer, e eu da mesma forma que tu falavas há bocado sobre tentarem te pôr numa caixa que não é real, porque é perigoso. Se eu estou a comandar o modus operandi, em condições normais eu vou nomear os meus. Então são os meus que estão a mexer. Mas é aí onde consiste o problema. Nós não construímos um país do ponto de vista da meritocracia. Portanto, nós construímos um país do ponto de vista da partidocracia, o poder do partido e não o poder do mérito. Nós temos que olhar para o mérito dos jovens e trazer para aqueles cargos de destaque jovens que estejam comprometidos com o país, e a condição sine qua non para que os jovens assumam cargos de relevo a nível do executivo e não só, não deve ser a militância que tem no partido que sustenta o governo, que assim nós não chegamos lá. Nós temos que olhar primeiro o país, depois o país, terceiro o país e mais lá para frente os partidos políticos. Ok, mas tu sabes que, por norma, o partido busca o poder. E quando chega ao poder, a busca é pela manutenção. E em condições normais, tu vais buscar essa manutenção com as pessoas que não se opõem a ti. Tu aqui já disseste que, quando fores governo, uma das coisas essenciais é teres membros de outros partidos. Portanto, tu aqui também já estás a avisar aos membros do teu partido que não vai haver abébias. Porque se forem... Boa sorte mesmo, do fundo do meu coração, porque nós precisamos de quebrar isso. Independentemente de qualquer coisa, não vai ser tu, vai ser outra pessoa. Nós precisamos de quebrar essa consciência, porque nós não podemos achar que só temos deveres, porque também há obrigações, também há responsabilidades, e nós normalmente não vemos responsabilidade de quem é o exemplo. Então, facilmente ficamos viciados de alguma forma. Eu conheço alguns partidos, algumas tentativas de partidos que não chegam a ser legalizados. E tu tentaste a primeira e foste. Qual é o segredo? Bem, nós fazemos um trabalho de base muito grande. Nós lemos os acórdãos todos do Tribunal Constitucional em relação a partidos que não foram legalizados, lemos os acórdãos anteriores à legalização do Para Já Servir Angola, e fizemos um trabalho de base em relação a isso. Portanto, eu sentei também com jovens que tinham pretensões anteriores à nossa para a criação do seu partido político, como o Banza Anza, que foi um jovem que deu-nos inputs para caminharmos bem e não cometermos os mesmos erros que outros jovens que tinham a mesma pretensão cometeram. Sentei-me com o Fuca Muzemba e portanto começamos a caminhar. Eu costumo ouvir algumas pessoas a dizerem: não, o Partido Liberal foi legalizado muito rápido. Isso denota algum desconhecimento dessa gente e até muitos intelectuais da Lei 22/10 de 3 de dezembro, que é a lei dos partidos políticos. A lei estabelece timings para a legalização de um determinado partido político. A legalização de um partido político começa com o credenciamento da comissão instaladora. Essa comissão instaladora que deve ter de 7 a 21 membros. Portanto, nós fizemos isso em maio, 15 dias depois de termos remetido o nosso pedido de
inscrição da Comissão Instaladora, o Tribunal Constitucional aprovou a nossa Comissão Instaladora e começamos com a recolha de assinaturas em todo o país. A lei estabelece um horizonte temporal de 6 meses para a recolha de assinaturas, para tratar os atestados coletivos ou individuais, ou mesmo a anotação no verso da declaração de aceitação. Entretanto, nós sentamos e definimos que devíamos fazer esse trabalho em 4 meses. Ok. Em 4 meses, e fizemos. Em 4 meses nós tínhamos recolhidas as assinaturas, tínhamos alguns atestados de residência coletivos tratados a nível de Luanda. Luanda foi a província mais célere para tratar os atestados de residência. As administrações municipais foram muito céleres. Mas à medida que saímos de Luanda, fomos para o interior do país, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Cada província tem a sua especificidade. Há aquelas províncias onde até agora nem sequer responderam ao nosso pedido. Sim, o partido já foi legalizado, mas até agora não. E nessas províncias nós tivemos de ter uma estratégia diferente, que é tratar os atestados individuais. Ok. Portanto, sem... como a lei diz apenas que seja por serviços públicos, por exemplo, tu podes colocar, podes não colocar partidos políticos, é apenas serviços públicos. Então, e nós fizemos isso. Em outras províncias, como é o caso do Cunene, como é o caso do Mochico, nós tratamos os cartões, preferimos partir pelos cartões de munícipes. E nós estávamos avisados pelo pessoal do Mano Abel, algumas pessoas com quem conversei do Para Já Servir Angola, que me foram dizendo: Luís, é melhor naquelas administrações onde vocês encontrarem entraves, esquecerem a documentação na administração e partirem pelos cartões de munícipes. Ok, estratégias. E foi uma das estratégias que nós tivemos. Agora, esse processo é bastante oneroso. É preciso estar bem preparado do ponto de vista de logística. Estamos a falar de quanto? De logística, mas a nível financeiro? De logística, estamos a falar mais ou menos de 20 a 30 milhões de kwanzas, não é? 20 a 30 milhões de kwanzas para legalização? Para logística, exatamente, para tratar os atestados de residência, para fazer deslocar o pessoal para outras províncias, para acompanhar. O que acontece é o quê? Que às vezes tu tens representante numa determinada província e ele volta e meia liga para si e diz: coordenador, precisamos de 200 mil kwanzas para tratar os atestados coletivos, e esse indivíduo acaba por não tratar. Ou seja, ele pega o dinheiro e põe o dinheiro no bolso, porque nós fomos vendo... No teu partido já tem esses poças. Nós fomos vendo alguma irresponsabilidade dos próprios jovens também nesse sentido. Então, o que é que nós fazíamos? Nós fazíamos deslocar as outras províncias. Fica mais caro, mas pelo menos garantem que o trabalho fica feito. Membros da sede nacional para acompanharem o trabalho. Às vezes tinham que ficar de 10 a 15 dias. E são tem custos. Que pagar hotel, tem que pagar alimentação, transporte, então são muitos custos. Agora, é importante que as pessoas tenham ciência de que o problema da legalização dos partidos políticos não está no Tribunal Constitucional, está nas administrações municipais. Porque a grande burocracia tem que ver preciso com as administrações municipais. Nós tivemos problemas acentuados com muitas administrações. Por exemplo, nós no Ambo tivemos 2.700 assinaturas só no município do Ambo. Okay. Quando nós levamos o processo, os nossos coordenadores provinciais levaram o processo à administração municipal, o administrador disse que tínhamos que levar as 2.700 pessoas para a administração municipal. Portanto, uma administração que até do ponto de vista de infraestrutura não tem espaço para receber 2.700 pessoas. É mentira. No município da Cala, por exemplo, nós tivemos 200 assinaturas, a administração municipal pegou a nossa pasta do processo,
levou ao Comitê Provincial do MPLA para expurgarem eventual militantes ou pessoas ligadas ao MPLA. Portanto, uma clara usurpação de competências, porque cabe ao Tribunal Constitucional aferir a dupla militância. As administrações municipais, neste enredo todo, cabe já fazem apenas, de tribunal. Pois, cabe apenas aferir se o cidadão que assinou a declaração de aceitação vive ou não naquele município. Ok. Portanto, nós, concluído todo este processo, mesmo com as burocracias todas, nós remetemos o processo, o pedido de anotação no Tribunal Constitucional no dia 15 de novembro. A lei diz que o tribunal tem de 15 a 60 dias para se pronunciar em relação ao pedido de anotação do partido político. Ora, tinha esgotado todos os prazos legais e o tribunal ainda não havia se pronunciado, porque o tribunal, eu fui notificado do despacho da veneranda juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional, apenas no dia 29 de janeiro. Portanto, depois de já terem passado os 60 depois dias. ter esgotado todos os prazos legais. E foi em função de um documento que nós remetemos a reclamar ao Tribunal Constitucional que eles tinham esgotado os prazos todos. Portanto, do ponto de vista de timings, nós até passamos dentro da linha. Agora, é claro que com a legalização do para já servir Angola, abre-se aqui um precedente que todos aqueles partidos, aquelas pessoas com pretensão de criar partidos políticos que cumprirem a lei, naturalmente que podem ser legalizados. A primeira e última vez que tu estiveste aqui, tu tinhas já a pretensão de ser presidente de um partido? Não. Então a minha pergunta é, qual foi o clique? O que aconteceu? Em que momento é que tu disseste, não, é agora? O que aconteceu na tua vida, ou o que aconteceu no país para tu saíres daquilo que tu eras para seres aquilo que tu és agora? Bem, eu sabe que o Jango Cultural, embora esteja sediado na província do Ambo, ele tem, do ponto de vista jurídico-legal, uma abrangência nacional. E, portanto, nós fazíamos trabalhos em toda a dimensão territorial do país. E tive contato com muitos jovens e fomos fazendo esse trabalho, e os jovens depois pediram, por que não avançamos para um partido político? Foi assim, a última formação que fui fazer com Zola Álvaro em Pretória, na Universidade de Pretória, uma formação de direitos humanos. Portanto, nós conversamos seriamente se não podíamos avançar para a criação de um partido político. E quando regressamos, 15 dias depois de termos regressado, Zola ligou para mim e disse: Luís, está na altura de fazermos a ruptura geracional, e eu estive a falar com algumas pessoas e tu tens que passar na frente disso. Uau! Pois, e então foi assim que decidimos criar o Partido Liberal. Portanto, não aconteceu nada, foi já no processo das coisas que vinham a acontecer. Exatamente. Que, portanto, em algum momento tu percebeste, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Também, Tiago, a nossa lei limita muito a participação política, e tem que ser através dos partidos políticos, infelizmente, se nós queremos ter maior abrangência. As organizações da sociedade civil têm muitas limitações. Portanto, não existem, por exemplo, candidaturas independentes para a Assembleia Nacional ou para a Presidência da República. Há muitas limitações. Às vezes tentam, mesmo para as autarquias locais, não sei se haverá candidaturas independentes. Então, sim, para já temos que ter autarquias locais, né? Mas às vezes nós ouvimos que há deputados que por acaso
têm uma ruptura com o partido e ficam tipo independentes. Eu nunca percebi como. Não é possível, não é? Os deputados são dos partidos políticos, portanto, o deputado é eleito através de uma lista do partido político. Essa coisa de deputado independente e acontece apenas quando tem uma ruptura com um partido político pela qual foi eleito é uma ladainha. Acho que não existem candidatos. É deputado do partido político. Ok. Há bocado dizias que foste apoiado também pelo pessoal do Para Já. Sim, do ponto de vista de ideias, nós tivemos humildade suficiente para conversar tanto com aqueles jovens que tenham pretensões que nos antecederam para criar partido político, como com jovens ligados ao Para Já. Eu tive muitas conversas com o deputado Nuno Álvaro Dalla, que foi das pessoas que me disse, olha, é melhor esquecerem os atestados coletivos em determinadas províncias e pautar pelo cartão de munícipe. Portanto, tu foste aconselhado pelo pessoal do Para Já, em 2022 apoiavas a oposição e tu agora vais concorrer com esses direitos. Tu agora vais também para tirar votos a eles. Isso, independentemente de qualquer coisa, quer dizer, uma coisa é treino, outra coisa é jogo. E, portanto, a tua atitude, como é... Porque há bocado dizias, e de facto é verdade, os políticos são inimigos na percepção do público, mas são amigos internamente. Como é que tu prevês... Deviam ser adversários políticos e não inimigos, porque no fim do dia o objetivo deve ser único, realizar Angola e os angolanos. Exatamente. Como é que tu prevês eu diria essa luta amigável, uma vez que o partido foi, portanto, aprovado e já saíram pessoas, inclusivamente da UNITA, onde tu já tiveste entre aspas, a dar a entender que era para acabar com a UNITA e não propriamente para concorrer com o MPLA. Como é que tu prevês essa luta, que eu deduzo que, se for só contra a oposição, é redutível, porque se tu queres ajudar o país, não é porque eu vou deixar cair a UNITA, a UNITA já caiu, é mais... Bem, eu não vi nenhum pronunciamento de figuras de proas ligadas à UNITA sobre a anotação do Partido Liberal. Aliás, ligou para mim a deputada Navita Angolo a parabenizar pelo feito. Eu vi um post do Nuno também, deputado Nuno também. A parabenizar pelo feito. Em relação a outras individualidades ligadas à UNITA, eu vejo com muito fair play, cada um tem o seu nível de consciência. Por exemplo, a nossa luta não é com a UNITA, nem com outros partidos na oposição. Aliás, nós temos o mesmo desiderato, portanto, nós não temos luta nenhuma com a UNITA. E eu desvalorizo qualquer atitude inversa de algum militante da UNITA. Portanto, tenho boas relações com as figuras de proa da UNITA e é isso que eu quero salvaguardar. Portanto, lá onde nós pudermos sentar e convergir, nós estamos totalmente de acordo que faluemos. Agora, se um ou outro militante da UNITA tenha um posicionamento diferente daquilo que é o nosso, portanto, cada um é livre de fazê-lo, mas nós não temos problemas nenhum com a UNITA. O nosso libelo não é com a UNITA, o nosso libelo é com o partido que sustenta o governo. Essa é a marca, essa é a marca. Luís, muito obrigado. Como eu dizia e digo novamente, eu conheci-te civil, por acaso calhou bem, eu tive uma vez no AMBO, pagaste o hotel, não eras político, portanto o dinheiro era teu. Ninguém pode me dizer, não, já gastei da vossa massa. Não, o dinheiro era dele sozinho. Agora que estás político já não podes me pagar o hotel, mas pronto, a vida é isso mesmo, não há marcas. Eu deduzo que a conversa do VX não vai ser uma conversa contigo. Ou seja,
se a Assembleia mandar vir carros, tu vais receber e acabou. Não há aqui uma cena de que não vou, epá, é o que é. Eu deduzo que há determinadas coisas que não podem ser um problema se tu queres resolver outros problemas. Boa sorte. Eu acho que vais precisar, embora esteja confiante de que há de facto uma geração que facilmente tu consegues conquistar, primeiro por causa do trabalho e depois também a reboque daquilo que é a nossa vontade de ter país antes que esses gajos levem tudo, porque eles já estão a levar tudo, não é? Então, senhoras e senhores, Luís de Castro. Eu sei, deduzo que tenhamos perguntas, exatamente, então o microfone, vamos, se calhar, se puderem levantar o braço só para percebermos quantas pessoas são. 1, 2, 3, por favor. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Luís. Boa noite. Acompanhei desde o princípio e fiquei com uma curiosidade. Gosto da ideia de que estejas na perspectiva de romper o ideário de debate político no país, né? Porque realmente estamos cansados com a ideia de que quando chega a eleições o que se debate em termos de campanha é quem matou mais do que o outro na guerra e tudo mais, né? E quem foi mais valioso para a independência, quem não foi. E eu sou da geração 90, agora conheço um novo presidente e eu nem vi metade da guerra, né? Então nem sei como é que eu vou dizer que, Savimbi matou mais do que o outro, né? Mas aí pergunto-me, perspectivando que 2027 nós teremos um eleitorado mais geração 80 e 90, como através do ideário patriótico, né? Que é a palavra-chave que eu noto no teu discurso, né? Como através desse diário pretendes trazer essa comunicação com essa geração, né? Porque se notares, essa geração não está preocupada em saber quem matou mais, mas está preocupada em saber se a partir de 2027 teremos um sistema de educação melhor, se teremos um sistema de saúde melhor, né? Como tensionas comunicar isso? E olhando também para o contexto econômico do país, sabemos que é todo ele informal, e que é através desse contexto informal que muito se faz campanha política, né? Então, tenciono também entender, como jovem, e já agora parabenizo por isso, porque quem faz campanha só tem 60 a 50 anos, né? Como é que pretendes levar esse discurso para esse pessoal que está no Panguila, no rock, que movimenta a economia do país e que vota porque lhe deram uma sombrinha com bandeira do partido, né? Pronto, são essas duas perguntas que eu tenho. Por último, só por curiosidade também, como é que tensionas romper essa relação externa que existe na nossa política nacional, né? Que é muito tradicionalista. O partido da oposição é muito ligado a um lado e o partido do CQ também do outro lado, né? Como é que pretendes olhar para esse aspecto? São só algumas curiosidades que eu tenho, e pronto, e o caminho é para frente, só isso. Muito obrigado. Sim, depois vamos fazer uma tocada. Bem, o Marco acompanha-me muito bem e, aliás, já privamos algumas vezes, e é das pessoas que pode dizer aqui, se nós, essa narrativa que se traz de terem recolhido ou não assinaturas, o Marco é das pessoas que pode dizer se recolhemos ou não. O Marco esteve na nossa sede por 2 vezes e naturalmente aquelas pessoas que visitavam a nossa sede antes mesmo de termos remetido o nosso petitório da anotação, nós apresentávamos o dossiê que estava em nossa posse. Portanto, o Marcos é uma pessoa avisada nesse sentido. Agora, como eu costumo dizer, nós temos um debate muito retrógrado, um debate muito voltado para acusações.
como disse o Marcos, quem matou mais, quem não matou menos, quem usurpa o erário público, que é claro, quem usurpa o erário público tem que ser apenas alguém ligado ao partido que sustenta o governo, porque são apenas eles que estão no governo. Mas nós temos que ter um discurso mais voltado à realização dos angolanos, um discurso conducente ao desenvolvimento, um discurso de não ataque às pessoas, mas um debate voltado às preocupações prementes das nossas populações. Eu costumo dizer, por exemplo, que não sei se é prematuro nessa altura discutir, por exemplo, manutenção do poder ou alternância política, quando temos muitos problemas para serem discutidos, por exemplo. A questão da fome não vai esperar que haja alternância política ou manutenção do poder em 2027 para que seja resolvida. Os angolanos têm fome e nós temos que encontrar agora soluções para resolver essas questões que as nossas populações passam. Por exemplo, hoje a miséria e a fome desfilam na cidade e nos espaços mais recônditos. Então, é para esses problemas que devem estar voltados os nossos discursos. Agora, há aqui também uma questão que deve ser levada. Por exemplo, quando se fala de combate à corrupção, a corrupção não se combate, por exemplo, prendendo os poderosos do tempo da outra senhora. E nós temos que trazer aqui o debate da educação para a cidadania. Portanto, é um debate que deve ser trazido à baila, porque se nós não tivermos educação para a cidadania, ou seja, a plebe vai continuar a pensar que um militante do MPLA e um militante da UNITA não podem sentar à mesma mesa, não podem tomar café. E eu tenho estado a ouvir discursos de diferentes militantes desses dois partidos políticos nesse sentido, de que tem que haver ruptura, mas a ruptura que se diz é que não pode haver espaço de convivência entre militantes de diferentes partidos políticos. É esse tipo de narrativa que nós temos que esvaziar. Nós somos adversários políticos e não inimigos. No fim do dia, somos todos angolanos condenados a viver no mesmo espaço territorial. Temos mais, por favor. Alô? Sim, boa noite Luís, boa noite Tiago e boa noite a todos. Não seria justo colocar questões sobre a ideologia do partido, por exemplo, porque soube do partido pela primeira vez do Zola. Tivemos uma conversa mais ou menos semelhante àquilo que o Luís fez referência sobre a ruptura geracional. Entretanto, fui mais a fundo através do Edu. Por acaso passou-me o plano estratégico do partido e li e tenho interagido sempre que posso com o Edu, e por conta disso, pessoas próximas hoje associam-me ao partido, né? Mas a questão que eu gostava de colocar é... Mas seja bem-vindo. Já está. A questão que eu gostava de colocar é como é que o Luís responde, como é que o Luís avalia que hoje as pessoas que mais criticam a existência do Partido Liberal são precisamente as pessoas que num passado muito recente estiveram muito próximos a ti, através, nomeadamente, do jango cultural. Eu, em particular, não te conhecia. Assim, pessoalmente, nunca interagimos, mas hoje fala-se muito de ti. As pessoas que banalizam a existência do Partido Liberal são aquelas que estiveram muito próximas a ti. Como é que o Luís avalia essa questão? E quer dizer que são pessoas ligadas a uma ideologia? Bem, acho que isso responde a alguma coisa. Essas pessoas conhecem o nosso potencial.
e sentem-se um bocadinho amuadas pelo facto de nós termos prescindido o convite que nos foi feito em 2022 para fazermos parte de uma lista de deputados e recusamos. Então essas pessoas conhecem bem o nosso potencial, sabem que nós podemos mobilizar e podemos chegar lá. Então há essa preocupação dessa gente. Entretanto, nós desvalorizamos essas críticas e nós respeitamos o pensar diferente. Eu gosto de uma frase de Voltaire que diz: não concordo com o que dizes, mas sempre me vou bater para que o digas livremente. Portanto, é posição dessas pessoas. Nós ainda temos muito tempo até 2027, então os ataques ainda vão acontecer, ainda nem começaram. Quer dizer, o embate será ainda maior. Mas eu volto a dizer o antedito. Eu estou preparado do ponto de vista de inteligência emocional para embates maiores. Apesar de ter 38 anos, eu já fiz muita coisa nessa vida. Já joguei futebol, e aliás está aí o Platini, que jogou futebol comigo no Petro do Ambo. Já joguei futebol, já fui seminarista, já criei muitas associações cívicas, já fiz muitas formações pela sociedade civil, com Zola e outros. Portanto, naquela altura, em 2022, em que nós trabalhamos com alguns partidos na oposição para a alternância política, nós fomos muitas vezes rotulados como desses partidos políticos e até cartazes com o nosso rosto faziam. Portanto, estou preparado, sou um jovem preparado nesse sentido. Então, tudo aquilo que vier como ataque, que vier, nós vamos usá-lo para potencializar ainda mais o nosso trabalho. Temos ali uma última questão. Só para fechar isto. Então isso quer dizer que no Jango Cultural já existiam infiltrados, mas não eras um problema porque era só o Jango Cultural. Quando viraste partido, já és um problema. Pois, porque nós no Jango Cultural demos voz e vez a muitos políticos. Portanto, os políticos, nós tivemos no Jango Cultural, só para teres uma ideia, a primeira vez que se cogitou a candidatura do engenheiro Adalberto Costa Júnior para a presidência da UNITA foi através do Jango Cultural. Foi aí que os jovens fizeram um pressing para que o engenheiro se candidatasse à presidência da UNITA. Nós recebemos muitas figuras. E muitas dessas figuras usaram o poder de mobilização do Jango Cultural a seu favor. Então, essas pessoas conhecem o poder do Jango Cultural, conhecem o poder da figura de proa na altura do Jango Cultural, porque já não sou presidente do Jango Cultural. Quando decidimos criar a coordenação do projeto político, eu pus o meu cargo à disposição por uma questão de ética, não podia estar na sociedade civil e na coordenação de um partido político, então pus o cargo à disposição. Hoje já não sou presidente do Jango Cultural, mas sou membro fundador do Jango Cultural. Ok, boa. Boss, por favor. Luís, boa noite. Sou José Mário dos Santos. Tivemos um caso caricato com o deputado Nuno Álvaro Dalla, não é? Passou uma peça que, quando era ativista, tal como tu foste, ele foi criticado porque ele defendia, não é, que os deputados não deviam ganhar mais, não é, que os professores. Passado algum tempo, ele não ganha é? mais que os professores. Ele agora é deputado e pronto, nunca mais trouxe esse assunto. Né? Pronto. E depois, pronto, ele envolveu-se numa situação, não é, com passa-me na memória, mas penso que deve ser o juiz do tribunal, não é? Que queria retirar-lhe a imunidade e pronto, que ele defendeu-se, né, com todo direito. E pronto, o Luís, a princípio, também mostrou que ele comunga da mesma ideia, que os deputados, os partidos políticos não devem, pronto, ser sustentados na sua totalidade com a verba do Estado, do governo, não é? O ano passado teve uma discussão, não é, entre o Luís e o deputado da UNITA, o Nelito Equiqui. Isto acho que passou numa das TVs.
em que o Luís defendia esta causa e a posterior o Nelito Iquique apontou o Luís, não é, como também alguém, não é, que estava a beneficiar-se, ok, de algumas regalias. Tanto mais é que o Luís viajou na primeira classe, não é, de um avião, penso que saía de Luanda a Lisboa, não é? Não sei se ainda se lembra. E pronto, e de um tempo para cá nunca mais vimos, pronto, uma relação direta, não é, do Nelito Iquique e o Luís, sendo que o Nelito Iquique é o representante da segunda maior força política juvenil angolana. Queria saber da parte do Luís, né, diretamente perguntando, como é que tem sido a sua relação com o Nelito Iquique de um tempo para cá? Somos amigos, temos muito boas relações. Ainda ontem o Zola convidou-me para tomarmos um café na segunda-feira com o Nelito Iquique, então a minha relação com o Nelito é boa. Em relação à questão dos carros ou não carros, eu volto a dizer que eu não concordo com aquele tipo de carros a nível da Assembleia. Os deputados podem fazer o seu trabalho com carros mais modestos. Portanto, se nós estamos a falar que o nosso povo padece de tudo e mais alguma coisa, não é crível que um deputado ande com um carro de 148 milhões de kwanzas e depois tem um outro carro de apoio à casa que custa 50 milhões de kwanzas. Então pode-se fazer o trabalho com carros mais modestos. Então, o trabalho público não deve servir para onerar mais o Estado. Eu defendo isso e vou continuar a defender isso. Agora, vou fazer aqui uma pergunta em gesto de brincadeira. Vou trazer aquele jovem, acho que chama-se Ed Flow, acho que é essa a coisa. Sim, eu viajei na primeira classe, sim, mas com dinheiro de quem? Porque eu viajei com dinheiro próprio, ao contrário dos deputados que viajam com dinheiro da Assembleia Nacional, eu viajei com dinheiro próprio. Então, o meu dinheiro próprio, eu tenho o critério de decisão de como usá-lo. Posso viajar em classe normal ou primeira classe. E eu gosto de viajar em primeira classe com o meu dinheiro. Não é com dinheiro da Assembleia Nacional. Mas digo aqui mais uma vez que eu... Vamos lá ver uma coisa. Os deputados dessa legislatura, eles receberam 2 viaturas desta legislatura, com valores exacerbados. Aqueles que se mantiverem na próxima legislatura vão voltar a receber 2 viaturas. Quer dizer que um único deputado terá 4 carros. Quase $500 mil. Pois, quase $500 mil. Terá 4 carros. Por que os deputados que se mantiverem na Assembleia Nacional não continuam com os carros da legislatura passada? Certo que a legislatura são apenas 5 anos. Há quem está na Assembleia Nacional há 4 mandatos. Esse indivíduo nunca comprou uma única viatura com seu dinheiro. Deve ter 6 viaturas, todas elas compradas com os teus impostos. Os teus impostos, uns são para os funcionários da AGT usurparem, outros são para comprar viaturas para essa gente que está na Assembleia Nacional ou no Executivo. Portanto, isso tem de ser bem visto. E é por isso que muitos fazem da deputação uma profissão. A política não é profissão. E o político tem que saber que está aí para servir e não para se servir. Por isso é que muita gente sente medo de sair. Chega a dada altura já não aceita sair, quer ficar aí eternamente, ab eterno. Por quê? Porque tem medo de perder essas benesses. E quando começar a se esvaziar as benesses é que vamos notar de facto quem está aí para servir. Então eu continuo a ter essa posição. Sabes que com essa dica, a primeira coisa que vão fazer quando entrar no governo é te tirarem um carro. De mais de 100 mil só para perceber o que é que vais dizer. Não quero. Tens noção? É assim, olha, gosto muito... Não temos mais alguma questão? Estamos tranquilos? Gosto muito de estares muito à vontade com a transparência.
Eu tenho aqui um presente para o Tiago. Muito obrigado. Eu gosto de... Vamos... Um político está-me a dar coisas. Tem aqui Fica já aqui registado, é um político que está-me a dar coisas. Uma agenda do Partido Liberal. Olha, é uma agenda. É só porque eu sei escrever. E um chapéu. Porra, é só me botar a tua cara, maluco. Porra. Sim, senhora. E uma t-shirt. Nem mais. A última vez que eu tinha tido uma t-shirt dessa era do Zé Eduardo. Olha. Muito obrigado. Deixa-me dizer-te que eu acho que estás claramente... Eu acho que é uma lufada de ar fresco. Para o bem e para o mal. Eu acho que é uma lufada de ar fresco. Há uma mentalidade que nós precisamos de ter. E é uma mentalidade que tu apresentas aqui como algo coerente, não é? Ou seja, eu não vejo um Luís diferente, tens uma linguagem diferente, se calhar mais cuidada, o grifo já está doendo pela lá, mas não é. Mas eu acho que a essência continua aí, e foi a essência que um dia nos juntou, portanto, boa sorte, porque eu sei que, e a verdade é essa, se agora é o Partido Liberal, mas se o MPLA, a UNITO, a FENALA, tiverem sucesso nas suas políticas que são para nós, o sucesso é nosso. Nós podemos estar aqui a discutir, enquanto sociedade civil, eu particularmente, porque ainda não acordei e disse que quero ter um partido, o nosso objetivo é Angola. Se fores tu ou se for o vizinho a fazerem aquilo que é suposto, nós estamos tranquilos. Eu acho que é por aí. Obviamente que temos mesmo que começar a pôr os pontos nos is e perceber que se tu és incompetente, tu és incompetente. Se tu és gatuno, tu és gatuno. Mas se tu tens mérito, tu tens mérito. Então, a ver, vamos. Estamos aqui para o futuro. Partido Liberal. Luís de Castro, senhoras e senhores. Para vocês que nos acompanham